Qual é a segurança que a família e a sociedade de hoje têm quanto à formação de suas crianças? Será que, de fato, elas estão sendo bem educadas? Quantas pessoas têm estado com medo e inseguras sobre o futuro de seus filhos e de como eles irão reagir em meio a esse mundo moderno? As escolas atuais estão educando ou somente ensinando matérias didáticas que são parte de seus conteúdos? E se elas não estão educando, quem estaria? Os pais, no pouco tempo que estão dispondo? Os avós, tios ou algum parente? E se o tempo de ensino que os adultos estão dando para as crianças é usado para lhes transmitir conteúdo didático, onde está o tempo de ensino para a vida, para a formação do caráter, da personalidade e dos valores? Será que as igrejas têm o tempo necessário e a condição para fazer isso? Seria possível elas formarem crianças tendo somente encontros dominicais e esses com um tempo reduzido de aula? Eu realmente creio que é por isso que o apóstolo Paulo advertiu os crentes de Tessalônia a examinarem tudo e a reterem o que é bom. Está lá em 1 Tessalonicenses 5:21. Isso nos leva a conversar sobre a forma como as crianças têm sido educadas e formadas nos dias de hoje. E também examinar, como o próprio Paulo disse, se a formação que tem sido dada a elas está de fato adequada. Avaliar isso, reter o que é bom e considerar não fazer o que não é bom, pois isso pode prejudicar na formação delas. Muitas pessoas, porém, podem dizer, mas essa é a forma que todos educam. Ou está comprovado pela ciência que essa é a forma correta de ensinar. Sim, certo. Mesmo assim, eu creio que não está errado nós avaliarmos os resultados dessa formação e assim observarmos o que de fato está sendo bom ou não para as crianças. É por isso que o próprio apóstolo Paulo também advertiu a seu discípulo Timóteo para se proteger e evitar as falsamente chamadas ciências, que faziam as pessoas se desviarem da fé. 1 Timóteo 6, 20 e 21. Para isso, cremos ser importante abordar aqui alguns princípios básicos da formação de uma criança na cultura judaica. Sim, na cultura judaica, porque para os cristãos, esta seria a cultura referencial para a formação e educação de suas crianças. E mesmo que consideremos mudanças de épocas e culturas, observamos que os valores e os princípios são os mesmos, e esses não precisam ser mudados. Pelo contrário, eles devem estar sempre presentes. E esta compreensão se torna necessária porque, hoje em dia, com tantas mudanças e novas ideologias de ensino e com a globalização de formas, métodos e regras, muitos princípios importantes que já existiam antes na formação e educação já não existem mais. Eles foram abandonados com o tempo. As respostas incertas a essas questões que citei no início nos revelam como a maioria das pessoas estão inseguras e em dúvida quanto à formação e futuro das suas crianças. E de que de maneira lenta e gradual, todas têm aceitado e absorvido a maneira que o sistema tem ditado e utilizado como correto. Daí então vemos vários resultados negativos diante disso. Segundo a APOESP, no estado mais rico de nosso país, 90% dos professores disseram ter sofrido casos de violência no último ano e 81% dos estudantes relataram saber de episódios de violência em suas escolas no mesmo período. Em um estado do Nordeste, envolvendo grande parte de adolescentes e jovens, houve um aumento de 90% no número de crimes violentos letais e intencionais, seguidos de morte, conforme dados da SSPDS. Em um levantamento feito com estudantes de 119 escolas públicas e particulares de uma grande capital do Sudeste, 29% dos entrevistados, de ambos os sexos, disseram ter sido vítimas de bullying. Isso segundo pesquisa da FMUSP. Em um dos principais estados do Norte, de acordo com o Centro de Perícias Científicas, o CPCRC, o maior número de suicídios do estado está entre os adolescentes. De acordo com a Unicef, existe em todo o mundo um crescente índice de violência com crianças, praticado por pais irresponsáveis, e 3 em cada 4 crianças de 2 a 4 anos, ou seja, cerca de 300 milhões, podem estar sendo submetidas a violência diariamente. Família e sociedade estão realmente satisfeitos com esses resultados? O comportamento das crianças e adolescentes modernos estão realmente sendo o que seus pais esperam? O que as escolas públicas e privadas estão sendo ou oferecendo para essas crianças? Qual o resultado da formação do ensino moderno no caráter de seus alunos no dia de hoje? Em uma crítica à maneira de ensino e formação moderna, Augusto Cury diz: nós nos tornamos máquinas de trabalhar
estamos transformando nossas crianças em máquinas de aprender. Quando observamos a educação de crianças no contexto judaico, notamos várias abordagens e focos diferentes dos atuais, coisas que existiam antigamente e hoje não existem mais, tais como uma grande participação dos pais na formação, relacionamento entre os agentes de ensino, relacionamento entre idades diferentes, uma maior valorização dos mestres, mais respeito aos que tinham vivência, uma maior valorização da moralidade e da ética no ensino. Hoje, o que temos é uma grande ausência dos pais no ensino, falta de referenciais de comportamento e modelo, forte ênfase em conteúdo, pouco lugar para relacionamento entre idades diferentes, pouca valorização do que ensina, hipervalorização do aluno e suas vontades. Isso, além de uma forte ideologia humanista que é comum dentro das escolas. E há um pouco lugar para a ética e para a moral, e nenhuma prática da responsabilidade pessoal. Hoje é dado grande destaque ao conteúdo e ao valor que esse assume dentro da sala de aula. E esse modelo de ensino ele vai privilegiando aqueles que detêm o conhecimento e fazendo com que aqueles que não têm se sintam inseguros. E faz também com que o conteúdo seja um objeto de disputa e o conhecimento não seja algo que deve ser visto como importante na formação da criança, mas não o fundamental dela. E por meio de uma rigorosa divisão das idades na formação, se inibe os relacionamentos, tirando das crianças a oportunidade de aprenderem entre si. Produzem segregação e divisão relacional, onde crianças maiores nunca querem estar na companhia de crianças menores. Os maiores perdem a oportunidade de exercerem responsabilidade na atenção aos menores, serem modelo e exemplo. E os menores perdem seus referenciais imediatos e a companhia dos mesmos, mesmo que admirem os maiores e queiram ter sua companhia constantemente. Isso tem sido um grande desperdício de oportunidade por parte de todos aqueles que trabalham para a formação das crianças. O primeiro relato sobre educação registrado na história é encontrado no Torá judaico e está na Bíblia. Ele está em Deuteronômio capítulo 6, seguindo a sábia direção de Deus. O ensino e a formação deveriam ser produtos de uma convivência relacional, onde se falava o que fazer e se fazia o que se falava. Ou seja, havia uma relação quase que simultânea entre aprendizado e prática. Os talmadins, que eram os alunos, seguiam os passos de seus rabis, que eram os mestres. Ou os mesmos pais daqueles alunos acompanhavam seus filhos na parte prática do que se fazia, ou seja, do que lhes era ensinado. Diferente dos dias de hoje, em que os pais evitam ao máximo que os filhos façam algum esforço e sempre que podem, entregam as coisas já prontas para o consumo dos seus filhos. No caso da formação relatada em Deuteronômio, o ensino falado era um ato informativo visando uma experiência prática comum. Ao mesmo tempo que um mestre ensinava, ele fazia o que era ensinado e juntos viviam uma experiência relacional prática de discipulado. Além disso, este ensino deveria também ser visível nos ambientes onde eles moravam. Esta maneira, mais que privilegia o relacionamento na formação da criança, ela mostra qual a maneira que Deus direcionou o povo a formar suas crianças. E ao observarmos isso, encontramos então pérolas que foram abandonadas, as quais certamente iam além de conteúdo ou matérias didáticas. Havia ali lugar para o relacionamento, para o raciocínio, para perguntas, respostas, para a compreensão das escrituras, da tradição, espaço para a memorização. E a consequência disto é como o próprio Pedro fala em sua primeira carta, quanto ao resultado e forma de se aprender. Eles estavam sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que podia a razão da esperança que havia entre eles. E nesta maneira de formar são observados vários princípios e valores, quanto à vida do aluno, quanto à vida do mestre, quanto à maneira de se relacionar com outros, quanto à pessoa de Deus e sobre a missão de quem aprende. Quanto ao aluno, era considerado conhecer seu lugar, se contentar, ser alegre, prezar as críticas, não exigir créditos para si, não se deleitar em dar ordem, afastar-se das honrarias, não inflar o coração. Quanto aos que ensinavam, se deveria respeitar a sabedoria dos mestres, se aproximar dos mais maduros, conviver com os mais sábios e dar valor ao conhecimento advindo da experiência. Quanto ao seu relacionamento com os outros, nós vemos a necessidade do amor ao próximo, prudência nas palavras, respeito,
humildade, a ajuda, a paciência, o bom coração, bom senso, e não julgar ou denegrir ao outro. Quanto à pessoa de Deus, lhes era ensinado a amar ao Todo-Poderoso e temer e mostrar retidão nas ações. Por fim, era-lhes passado também a tarefa de, como em uma missão, ensinar os outros o que lhes era ensinado, a prática do que aprendiam e a ajudar os outros a seguir o seu caminho. Desta forma, entendemos que, ao preparar uma criança, os pais ou rabis eram os mentores e multiplicadores da educação. É interessante observar que essa maneira de ensinar continuou até a formação da igreja cristã. E os cristãos, por obediência à comissão de Cristo, passaram a fazer eles os seus discípulos, ou seja, a formar pessoas como Cristo os formou, por meio da influência relacional. Os filósofos da época também faziam seus discípulos, ensinando os assuntos de seus interesses. E em alguns casos, surgiram escolas dirigidas por filósofos. Foi então que na Grécia se começou a observar a existência destas escolas formais, como local específico para o ensino. Apesar de o sentido do termo escola no grego ser lugar de ócio, lazer, onde alunos frequentavam no tempo livre para refletirem e debaterem com seus mestres, mesmo assim houve uma mudança no uso. Com o passar do tempo, houve uma ascensão do ensino pela igreja. Os pais da igreja, entre eles alguns apologistas, contribuíram para a valorização de temas, objetos de estudos, assuntos, doutrinas e, por que não dizer, para a valorização do conteúdo escrito na formação. E é bem possível também que as ações de Constantino para o fortalecimento da igreja na época possam ter influenciado no maior envolvimento dela, a igreja católica da época, com a institucionalização do ensino. Desta forma, com a chegada da Idade Média, vemos a predominância disso dentro da igreja. A igreja, na época, era a única que detinha o conhecimento e a formação. Ela era quem possuía quase todas as instituições de ensino, além também de se opor e perseguir quem ensinasse algo que não tivesse de acordo com sua tradição oral ou escrita. O próprio Lutero, em sua infância, estudou em Mansfield, de onde depois, com 16 anos, mudou para uma outra escola, em Erfurt, para obter sua formação universitária. As escolas, as duas, eram na Alemanha, e para se ter acesso a elas era necessário pagar, pois eram privadas de propriedade da igreja. Veio então a Reforma Protestante, e com o passar do tempo, os protestantes também passaram a ter protagonismo na educação. Em 1737, o missionário protestante John Wesley começou a ensinar a Bíblia às crianças em sua casa. Em 1769, outra protestante, Anna Balmore, também começou a ensinar crianças em sua casa, ambos nos Estados Unidos. E como líderes, foram reconhecidos no que fizeram. Em 1780, Robert Graves criou a escola dominical para crianças que viviam nas ruas da Inglaterra. E isso passou a ser um marco na história do protestantismo. E em 1855, Robert e Sarah Kelly dirigiram a primeira escola dominical em Petrópolis, no Rio de Janeiro, Brasil. Foram acontecimentos como estes que marcaram o início do protagonismo e da participação dos protestantes no ensino e na formação das crianças. E esta formação, que era feita nas casas pelos pais, nas sinagogas pelos rabis, na época de Cristo pelos discípulos ou pelos filósofos em suas escolas, já não era mais vista. Assim, já na Idade Média, o relacionamento e a informalidade não faziam mais parte da formação de crianças. Eles haviam sido substituídos pela sala de aula e pela formalidade no ensino. A influência relacional no ensino, que era dinâmica e prática para a vida, havia sido trocada pelo conteúdo pronto, com suas matérias teóricas, e a igreja, em sua maior parte, era a detentora disso. Pode-se dizer também que naquela época, a educação e formação das crianças haviam sido transferidas para as instituições, igrejas e escolas, e que os fundamentos que existiam antes, os quais privilegiavam o relacionamento, o raciocínio, a lógica, a criatividade, espaço para perguntas e respostas e, acima de tudo, para a pessoalidade e o relacionamento na formação, pararam. Os mais preciosos objetos da formação, frutos do convívio do caráter, da criatividade, foram todos substituídos por conteúdos e matérias prontas. Como esse ensino e formação estavam no domínio da igreja, os erros e abusos que poderiam provir deste também eram atribuídos a ela, em especial à Igreja Católica da época. No século XVIII, com o Iluminismo, várias críticas foram feitas à forma de ensino adotada pela igreja. No século XIX, surgiu o marxismo por intermédio de Karl Marx, um filósofo alemão que se tornou conhecido como o filósofo da Revolução. Depois veio o anarquismo, que, assim como o iluminismo, combateram muito ao Estado
mundo e, em especial, a Igreja. Foi um período em que o mundo se encontrava em uma profunda crise ideológica e o rigor e a disciplina que vinham na formação feita dentro da Igreja recebiam críticas de vários lados, questionamentos por parte de filósofos, psicólogos e alguns educadores da época. Essas críticas eram muito profundas e não traziam mudanças dentro da Igreja, porém trouxeram muitas mudanças fora dela. E vários pensadores tiveram influência nisso. Anselmo Lourenço, um dos primeiros anarquistas espanhóis, Célestin Freinet, um pedagogo francês, e Francesc Ferrer, um pedagogo proveniente de família católica que se virou contra a Igreja e que foi o fundador da Escola Moderna. A Escola Moderna foi um movimento pedagógico progressista de inspiração anarquista e que deu origem à pedagogia libertária. Ela iniciou em 1901 em Barcelona. O objetivo era educar a classe trabalhadora num ambiente racional, laico e não coercivo, ou seja, um movimento contrário ao ensino de Deus e de valores espirituais na formação. Nela, os estudantes eram motivados a se tornarem articuladores das classes trabalhadoras, ou seja, tinham um método para um alvo socialista. A Escola Moderna de Barcelona foi fechada em 1906. Seu fundador foi executado pelo governo espanhol, mas seus ensinos foram traduzidos em diversos idiomas e centenas de escolas modernas foram fundadas ao redor do mundo. E para impulsionar este movimento, foi criado um outro movimento, a Liga Internacional para a Instrução Racional da Infância, um movimento internacional que em seu estatuto estabelecia, primeiro, que a educação da infância deveria ser fundamentada em base científica e racional, nada de fé, criacionismo, esperança ou valores espirituais. Segundo, que a instrução deveria desenvolver na criança um caráter de cultura da vontade e seu máximo de potência, ou seja, produzir um caráter humanista, eu tenho, eu sou, eu posso. E terceiro, a educação deveria resultar em uma solidariedade. Em outras palavras, a ideia do socialismo, a solidariedade. E este movimento produzia também jornais e periódicos que foram muito eficazes no seu alcance e nos seus objetivos. Desta forma, com o passar do tempo, surgiu ainda outro movimento, este promovido pelo filósofo Antônio Gramsci, com o propósito de promover a ideologia marxista por meio de influenciadores intelectuais e se tornou conhecido como marxismo cultural. Este, então, muito perigoso para os dias modernos. Posteriormente, outros filósofos, psicólogos, pedagogos e diferentes pensadores também influenciaram na formação e na educação do mundo moderno. John Dewey, filósofo e pedagogo estadunidense, Maria Montessori, primeira mulher a se tornar uma médica na Itália, Lev Vygotsky, psicólogo bielorrusso, Jean Piaget, biólogo e psicólogo suíço, Carl Rogers, psicólogo americano, e Paulo Freire, educador brasileiro considerado o patrono da educação no Brasil, e o terceiro pensador mais citado em trabalhos acadêmicos. Para ele, Paulo Freire, o valor da formação de uma criança não caberia à família, muito menos à igreja. E a educação deve ter como propósito conscientizar sobre a missão social e atuar para a conquista da libertação socialista. Por fim, todo esse processo de mudança na maneira de ensinar e educar nos deixou hoje com uma forma de educação com um forte ambiente de disputa e performance, elevada terceirização da tarefa de formar e uma grande institucionalização da educação. Com divisão de idades, se produziu separação entre as crianças, com hipervalorização de conteúdo, se produziu estresse psicoemocional nas crianças. Com as várias técnicas e formas de ensino, se produziu medo de falhas e fracassos. Com a ausência de relacionamentos entre as diferentes idades, se produziu insegurança relacional. Com o humanismo, se produziu divisão e disputa. Com a falta de valorização do que ensina, se produziu quebra de autoridade. Com a hegemonia de pensamento, se produziu a ausência da criatividade e iniciativa. Com o evolucionismo, se produziu a distorção da verdadeira ciência criacionista. Com o feminismo, se produziu conflitos entre pares na família e fora dela. E com o ateísmo, se produziu a incredulidade no divino. Os diversos movimentos filosóficos da época e a influência deles na formação fizeram um verdadeiro estrago na educação que hoje temos. Na verdade, a simplicidade de se formar e educar alguém por meio da vida e do exemplo se tornou um emaranhado de técnicas e conteúdos, de ideologias disfarçadas de valores
e do domínio de instituições. E isso, em certo sentido, tem feito de muitos pais um grupo de pessoas que se sentem incapacitados e impotentes e que se acham inseguros na forma e maneira de educar e ensinar a seus filhos. Será que ao deixarmos a oportunidade de nós mesmos formarmos nossas crianças de maneira mais relacional, que considerem suas reais necessidades, elas não estão com isso se adaptando a uma forma absolutista de ensino, influenciada por pensadores e educadores que não consideram valores cristãos como fundamento? Onde ou como está sendo passado para as crianças de hoje os valores éticos e morais e relacionais para a vida prática? Como estão sendo preparadas as crianças para as atividades de resiliência necessárias à vida? E como elas têm sido orientadas a se posicionarem contra ensinos humanistas e ateístas que eles têm sido passados todos os dias? Será que é suficiente colocar nossos filhos nas melhores escolas, nas mais caras, e enchermos a eles de conhecimentos didáticos para terem uma boa profissão, mas os deixamos inseguros quanto à melhor forma de viver e conviver com os outros neste mundo? Não seria por isso que Cristo nos deixou a missão de fazer discípulos? E que isso é uma contínua e necessária forma de formar crianças nos nossos dias? Na língua grega, fazer discípulos significa ajudar alguém a crescer na maturidade para a vida. E Jesus, antes de subir aos céus, chamou seus discípulos e disse: "Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos." Mateus 28, 16 a 20. Uma pesquisa feita pelo Instituto Haggai Internacional sobre como pessoas se convertem ao Evangelho de Cristo e permanecem na fé diz que quase 80% das pessoas que seguem a Cristo desta forma o fazem por influência relacional. Isso nos mostra como é clara a importância desse tipo de formação, por intermédio de alguém que se dispõe a investir de maneira informal, intencional e relacional na vida de outro, em especial na vida de uma criança. Ensinar por meio do convívio, caminhando junto, é discipular, é resgatar a preciosa e eficiente maneira que a Bíblia nos ensina que devemos formar nossas crianças nos dias de hoje. Nós queremos deixar aqui ao final deste vídeo uma sugestão de material didático, lúdico, prático, interativo e bem bíblico, porque produz relacionamento. Uma sugestão para que você possa discipular seus filhos, seus vizinhos, crianças que você conhece, seus alunos, de uma maneira relacional, cristã e bem influente, poder formar caráter, intelectualidade e valores espirituais, morais e éticos na vida das crianças com quem você está convivendo. Camp se dispõe a lhe apoiar e lhe abençoar através desse material que tem sido usado em diversos locais por centenas de pessoas e que tem sido uma bênção, porque Deus tem levantado pessoas, assim como eu, você e outros, para manter esse ministério e ajudar famílias e igrejas a ajudarem suas crianças a crescerem nesse mundo desafiador, em especial em países onde a influência ideológica da educação tem sido muito prejudicial na formação das crianças de hoje. Deus abençoe sua vida. Um forte abraço.